Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a memória e suas alterações. Como a memória é trazida pelo Dalgala Hondo, é um capítulo bem extenso, eu vou dividir em vídeos menores para ficar mais fácil de acompanhar o conteúdo. Uma questão importante é que a memória ela tem diferentes formas de ser dividida, classificada, a gente tem diferentes tipos de memória, a gente tem diferentes áreas cerebrais relacionadas ao processo de memorização, então a gente vai ver isso tudo em detalhes, mas parcialmente em cada vídeo. Primeira questão importante é a definição de memória que o Dalgala Hondo assume. Então ele vai falar que a memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica é uma atividade altamente diferenciada do sistema nervoso que permite ao indivíduo a capacidade de codificar, armazenar e evocar as experiências, impressões e fatos que ocorrem em nossas vidas. A gente sabe que a memória ela não é 100% fidedigna, então a gente não armazena ou recorda exatamente aquilo que aconteceu. Então, uma coisa que já se sabe sobre a memória é o quanto nós temos a capacidade de distorcer aquilo que foi armazenado. Isso já é esperado porque é muito difícil o armazenamento literal daquilo que aconteceu, bem como a recordação literal daquilo que aconteceu. Então, a gente já sabe que a memória ela não é completa, ela não é totalmente fiel ao que aconteceu exatamente, ela é passível de distorções e com o passar do tempo a gente costuma perder detalhes daquilo que aconteceu. Bom, eu vou precisar, e o próprio Dalgala Hondo ele traz isso, retomar conceitos que provavelmente vocês viram em processos psicológicos básicos, na verdade na disciplina de Introdução à Psicologia 2, mas que em geral o nome da disciplina é Processos Psicológicos Básicos. Nessa disciplina a gente vê o funcionamento normal das funções mentais e na psicopatologia a gente vai ver de que maneira as funções mentais estão alteradas nos transtornos mentais. A memória, em geral, é uma função mental que ela vai estar prejudicada nos transtornos psicoorgânicos. Então, quem é que mais vai trabalhar com a função mental memória prejudicada? O profissional da neuropsicologia, o profissional que vai trabalhar com idosos, com pessoas com transtornos neurodegenerativos, como Alzheimer, Parkinson e assim por diante. Mas a gente vai ter também, dentro dos transtornos mentais, que são mais o foco da disciplina, prejuízo na memória, a gente vai falar sobre eles. Mas, Aline, por que eu preciso entender tudo isso, né? Eu não pretendo trabalhar com a população idosa, eu não pretendo trabalhar com neuropsicologia, então por que eu vou precisar aprender conceitos que são da neuropsicologia, entender, ou pelo menos ter uma ideia vaga desses distúrbios, desses prejuízos, se eu não vou trabalhar com isso? Primeiramente, para fazer um diagnóstico diferencial. Portanto, eu preciso muitas vezes saber esse escopo de trabalho é para mim ou eu preciso encaminhar para outro profissional. E qual seria o profissional? Então, a gente precisa saber, né? A capacidade de memorizar relaciona-se com o nível de consciência e atenção. Então, quando a gente viu consciência, eu falei, olha, consciência está na base de praticamente todas as funções mentais. Se a consciência estiver alterada, provavelmente as outras funções mentais, em maior ou menor grau, estarão prejudicadas. Portanto, se eu não estou consciente e se o meu processo atencional é falho, eu vou ter um problema na fase de codificação, como também nos outros estágios de processamento da memória. O estado emocional e o interesse motivacional. Então, vamos
imaginar, isso é um conteúdo lá da afetividade, mas vamos pegar como exemplo. Quando eu tô apaixonado, imagina, quando a gente está apaixonado, é como se o nosso cérebro processasse predominantemente todo o tema relacionado ao objeto amoroso, né? Portanto, qual seria a disponibilidade dos meus recursos cognitivos para a fase de codificação? Então, o meu estado emocional, ou quando eu tô triste, ou por exemplo, nessa época que a gente tá, eu tô com um familiar muito próximo entubado por conta da Covid. Eu não sei se a pessoa vai viver ou não. Qual é a minha disponibilidade para, por exemplo, fazer uma disciplina, aprender aquele conteúdo? E o interesse motivacional, se é uma disciplina que eu gosto mais, que eu me identifico mais, que eu vejo sentido naquele conteúdo, que eu vejo uma aplicabilidade daquele conteúdo, muito provavelmente eu vou ter menos dificuldades de memorizar. Então vamos lembrar: consciência, atenção, estado emocional, interesse motivacional. São fatores associados à capacidade de memorizar. Os contextos como o lugar, o momento, pessoas, em que tipo de atividade, em que fase da vida a codificação, o armazenamento e a evocação das informações acontecem. Então, por exemplo, quando a gente lê um livro, isso é muito interessante. Quando a gente lê o livro mais de uma vez, vamos supor que eu estive lá na graduação, faz tempo, né? Quando eu estava na graduação, eu li um livro. Tantos anos depois, até décadas depois, não espalha, se eu ler o mesmo livro, eu já tenho uma leitura diferente. Ué, Aline, mas por quê? Primeiro porque a quantidade de conhecimento que eu tinha naquela época da graduação para associar com o conteúdo do livro era infinitamente menor do que o que eu tenho hoje. Então, o conhecimento prévio, as informações que eu já tenho armazenadas no meu banco de memória, elas vão influenciar no momento da codificação, a associação de conhecimentos que eu vou fazer. Também, a forma com que eu olho aquele conteúdo, quanto ele faz sentido ou não para mim, pensando na minha experiência prática. Então, as pessoas que eu já atendi, os casos que eu já supervisionei, tudo isso vai influenciar também na atenção que eu vou dar a um determinado conteúdo, no sentido que determinado conteúdo vai fazer para mim. Então, por isso que o momento é importante. E lembrando que, por exemplo, imagina se eu estou num lugar de muito barulho. Qual que é a chance de eu conseguir captar o estímulo adequadamente para que eu possa codificá-lo de uma maneira mais completa e armazená-lo para depois recuperá-lo? Então, o ambiente também é importante, assim como outros fatores. Ela é composta de múltiplos elementos que exigem redes e estruturas cerebrais diferentes. Então, todo mundo sabe que o nosso cérebro possui uma capacidade de plasticidade. Há bastante tempo atrás, se buscava encontrar a localização exata das funções. Então, por exemplo, a gente sabe que a memória tem uma participação importante do hipocampo, mas só o hipocampo? Vamos pensar, eu não consigo pensar em memória dissociada da senso-percepção. Por onde as informações que vão ser armazenadas vão entrar? Por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Então, por exemplo, uma pessoa que é cega vai aprender o que é uma maçã como? Ela vai pegar a maçã, tato. Ela pode morder a maçã, paladar, e sentir o cheiro da maçã, olfato. Então,
todos esses elementos, na primeira vez que uma maçã for apresentada, vão compor a memória dessa pessoa do que é uma maçã. Então, veja que na fase de codificação, eu não tenho como diferenciar ou retirar a senso-percepção, porque o estímulo ele vai ser apresentado por meio de pelo menos um meio senso-perceptivo. Então, não tem como dissociar. E aí, pensando nisso, onde é processado o olfato, onde é processado o paladar, onde é processado o tato, enfim. Então, as regiões do cérebro que vão ser elencadas, solicitadas no processo de codificação, armazenamento e recuperação, vão ser diferentes porque eu envolvo processos sensoperceptivos diferentes. Por isso que nós vamos ter múltiplas áreas cerebrais relacionadas com a memória. Não é um processo passivo e fidedigno de fixação de elementos e de evocação exata e realista do que foi arquivado. Trata-se de um processo ativo no qual vários elementos do indivíduo participam da codificação e da evocação, como elementos sensoriais, imaginativos, semânticos e afetivos. Então, eu costumo brincar que depois dessa aula você nunca mais vai discutir com alguém sobre. Eu tenho certeza que foi assim que as coisas aconteceram, tá? Por quê? Por mais que eu esteja no mesmo local, na mesma cena que uma outra pessoa, a nossa percepção do ambiente, quando eu falo percepção, eu não estou falando só dos dados sensoriais, mas eu estou falando também da construção de significado. Então, vamos imaginar o seguinte, agora nem dá, né? Nós vamos imaginar a época que a gente fazia essas coisas. Eu e uma amiga vamos a uma festa, a mesma festa. E eu tô entediada, eu não gosto da música, eu tô achando muito barulho, sei lá, parece que o papo das pessoas tá meio sem graça, eu tô cansada, eu vim para fazer companhia para ela porque ela queria muito. E ela estava super empolgada, ela esperou por essa festa muitos meses, ela estava ansiosa, ela estava animada e ali tinha muitas pessoas que ela conhecia. Percebe que, embora nós duas estejamos no mesmo local, teoricamente sujeitas aos mesmos estímulos, aquilo que nós vamos armazenar, codificar em relação àquela festa vai ser diferente. Por quê? Como estava a minha motivação, meu aspecto emocional em relação àquela festa? Como que aquela festa vai me impactar? Que significado eu vou atribuir àquele evento? Qual vai ser o meu estado de ânimo durante aquela festa? Então, percebe que a gente vai armazenar dados diferentes, nós vamos dar atenção para elementos diferentes e provavelmente nós vamos evocar coisas diferentes. Então, um ano depois, se alguém me perguntasse, Aline, o que você achou da festa? Gente, que festa horrível! Eu teria ganhado muito mais se eu tivesse ficado em casa. Ou talvez eu possa nem me lembrar da festa. Já minha amiga poderia dizer, nossa, foi uma das melhores festas que eu fui na minha vida. Ué, mas vocês não estavam na mesma festa? Então perceba que a memória ela é um processo ativo de construção e reconstrução dos elementos que estavam presentes. Ela é frequentemente reeditada, ou seja, as informações de eventos, cenas e acontecimentos do passado que já foram armazenadas podem ser reconfiguradas com o acréscimo de elementos novos, vividos ou imaginados pelo próprio indivíduo,
ou instigados por estímulos externos, conscientes ou não. Vamos imaginar o seguinte, outra coisa que não tem acontecido mais, mas enfim. Vamos imaginar que eu já fui numa determinada praia passar férias por 3 vezes. E ao relatar um evento, eu falo desse evento como se tivesse acontecido na segunda vez que eu fui lá. Mas efetivamente é um evento mais recente. Então, essa reedição, essa inserção de informações ou essa supressão de informações, ela pode ocorrer muito naturalmente. Ou mesmo que eu tenha ido, a cada férias eu fui para uma praia diferente, mas eu posso ter uma influência, uma intromissão de informações referentes a outros lugares, ou até mesmo de algum programa que eu vi na TV. Portanto, nós não podemos acreditar na fidedignidade da nossa memória. Afora o fato da sugestão. Então, por exemplo, eu me lembro de um experimento, de um documentário que a Discovery fez quando eu ministrava a disciplina de processos psicológicos básicos, em que se vê o conteúdo de falsas memórias. E aí, o que eles fizeram? Eles montaram um cenário hipotético, colocaram os participantes com um chapéu que tinha um capacete, que tinha uma câmera, e essa câmera filmava tudo que o indivíduo via. Na medida em que ele direcionava a cabeça, o olhar para algum lugar, essa câmera filmava. E passado algum tempo, o entrevistador fazia sugestões do que poderia ter visto. Tipo, eles tentaram simular alguma coisa parecida com um possível disco voador que tivesse caído no local. O local estava isolado, não tinha pessoas, mas o experimentador dizia, por exemplo, quando você passou pelo local isolado, você percebeu se o policial estava armado? Mas não tinha policial. Então, essa sugestão pode incorporar à memória da pessoa um novo elemento que não estava presente ali. Inclusive, quando eu dou esse exemplo, é muito provável que eu tenha distorcido alguns elementos, porque faz tempo que eu vi esse programa. Então, a gente sabe que a memória ela pode ser reeditada, de que ela é um processo ativo. Bom, fases ou elementos básicos da memória. A codificação ela se refere a captar, adquirir e codificar informações. Depende muito da atenção. Então, é aquele momento em que a informação entra, por qualquer sistema senso-perceptivo que seja. Armazenamento, reter as informações de modo fidedigno, ou a retenção da informação. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu li, enfim, vai ser armazenado, vai ser guardado. Recuperação ou evocação, também denominada de lembranças ou recordações. É a fase em que as informações são recuperadas para distintos fins. Abrange a disponibilidade e a acessibilidade da informação. E aí tem ali o fenômeno da ponta da língua. Como assim? Vamos supor que eu te mostre um quadro, uma tela, por exemplo, da Mona Lisa, tá? Eu mostro para você, eu te dei algumas informações sobre aquele quadro, sobre o pintor, etc. O quanto você, ao ver a tela, ao ouvir as minhas explicações, codificação, vai guardar tudo isso, vai armazenar o que você viu, os detalhes da tela e os detalhes da minha explicação, armazenamento. E quando eu te perguntar, descreva para mim o quadro da Mona Lisa. Que cores você se lembra que tem naquele quadro? O que você se recorda da explicação que eu dei sobre aquele quadro? Então, quando eu te pergunto o que você se lembra, isso é a evocação. Só que nós temos a disponibilidade, ou seja,
Quando eu te pergunto, você sabe me responder? A informação, ela está disponível? Ela foi arquivada? Talvez não. Talvez eu tivesse com tanto sono, que houve uma falha no armazenamento e a informação ela não ficou arquivada. Ou, puxa vida, como que é o nome do pintor que escreveu aquela tela? Gente, tá aqui na ponta da língua. Me parece que eu lembro a primeira letra do nome. Puxa vida, eu não lembro, né? Isso é o fenômeno da ponta da língua, ou seja, naquele momento a informação ela está lá, armazenada, arquivada, mas o acesso está comprometido. Quando que a gente vive isso? 2 momentos clássicos. Quando a gente quer lembrar o nome de um filme, a gente lembra a cena do filme, a gente lembra dos personagens, a gente pode contar toda a história do filme, mas o bendito nome do filme, na hora que a gente quer, não vem, né? Aí passou um tempo, de noite eu vou dormir, nossa, lembrei, muito tempo depois. E prova, né? Prova é clássico. Puxa vida, eu lembro a página que estava escrita essa informação, eu lembro o lugar do livro que estava escrito isso, mas eu não lembro. Aí quando você sai da sala, entrega a prova, você lembra. Ai, que ódio, né? Então veja que disponibilidade e acessibilidade são diferentes e nem sempre a informação que está armazenada estará acessível. Bom, Dougal Hondo ele vai propor, então, dentro da neuropsicologia da memória, várias formas de dividir a memória, vários subtipos de memória. Então, ele vai falar da memória segundo o tempo de aquisição, armazenamento e evocação. Então, o primeiro tipo de memória que ele vai falar é a memória sensorial e o depósito sensorial, até 1 segundo. Uau! Aqui, percepção, atenção e memória se sobrepõem. Lembra que eu falei? Se eu vejo uma tela, eu estou usando a parte visual. Percepção, né? Senso, percepção de ver e pensar. É um quadro? É uma tela? Atenção, enquanto eu estou olhando, eu estou prestando atenção nos detalhes da tela ou eu estou pensando que a minha atenção, eu estou com fome, o que eu vou comer daqui a pouco, quando eu sair desse museu eu quero ir em tal lugar que eu vi no caminho. Então, a minha atenção não estaria efetivamente na tela. E memória, puxa, eu já vi essa tela pela internet, eu já vi essa tela num filme. Então, eu também tenho os recursos daquilo que já está armazenado influenciando no momento da codificação. As memórias sensoriais, elas são ricas, muitos conteúdos, mas muitíssimo breve. Os conteúdos se apagam rapidamente. Quando estímulos visuais, chamada de memória icônica, ou auditivos, a chamada memória ecoica, são expostos ao indivíduo, ele capta, não de forma consciente, um número relativamente grande de informações, mas pode guardá-las apenas por um período muito curto. Bom, imagina a quantidade de estímulos que estão presentes num dado momento. Por exemplo, agora se vocês prestaram atenção, vocês ouviram meu filho gritar lá fora. Quando há silêncio, eu consigo ouvir o som dos pássaros, mas nem sempre eu presto atenção nesse som. Se eu não prestei atenção, o som não entrou? Por exemplo, o som dos pássaros. Ouviram? Então, quer dizer, quando eu dirijo a minha atenção para eles, eu trago esse som para a minha consciência por meio da atenção. No entanto, o meu sistema perceptivo, ele vai registrar esse som
mesmo de forma subliminar, mesmo de forma não consciente. E tem muitas pesquisas que trabalham com esse viés, o Dalgal Arrundo cita algumas delas, da apresentação de um estímulo de forma não consciente, ou seja, apresenta esse estímulo de uma forma tão breve, tão rápida, que eu não tenho condições de ter consciência que esse estímulo foi apresentado. No entanto, ele participa ativamente do meu processamento da informação. Por exemplo, por meio da tarefa Stroop. Tarefa Stroop é aquela tarefa que você tem a cor, por exemplo, amarelo, verde, enfim, com que a palavra é escrita, e a palavra ou conteúdo. Então, a tarefa Stroop emocional, ela traz palavras relativas a um conteúdo emocional. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha mostrado de forma não consciente imagens de pessoas mortas, acidentes, desfechos negativos, enfim. Mostrei várias imagens assim de forma não consciente. Será que as pessoas que foram expostas a esse tipo de imagem de forma não consciente teriam um tempo de latência, um tempo para dizer a cor da palavra relacionada ao tema morte, por exemplo, acidente, amputação, desastre, diferente de parede, casa, enfim. Então, e aí vai comparar com o grupo controle, tá? Então, as memórias sensoriais, elas guardam muitas informações, mas por um período de tempo muito breve. Nós temos também a memória imediata ou de curtíssimo prazo, que vai de poucos segundos até 1 a 3 minutos. Esse tipo de memória se confunde conceitualmente também com a atenção e com a memória de trabalho que será abordada adiante. Cá entre nós, para que faz 2 nomes, gente? Conversa comigo, qual é a diferença entre elas? Mas enfim, eu estou seguindo o Dalgal Arrundo e bora lá. Trata-se da capacidade de reter o material, palavras, números, imagens, imediatamente após ser percebido. A memória imediata tem também capacidade limitada e depende da concentração, ou seja, da minha atenção focada no estímulo, da fatigabilidade, ou seja, do cansaço e de certo treino. As memórias imediata e de trabalho dependem, sobretudo, da integridade das áreas pré-frontais. Bora lá! Então, por que depende da fatigabilidade? Se eu estou muito cansada, se eu dormir pouco, como que fica a minha atenção? Especialmente para conteúdos complexos, prejudicada. Se eu for pensar a questão do treino, sim, eu posso melhorar a capacidade de armazenamento da minha memória de curtíssimo prazo ou da minha memória imediata. Por exemplo, quando eu agrupo elementos, como que a gente faz para decorar, por exemplo, o nosso RG ou o nosso CPF? A gente vai agrupando em números. Facilita o armazenamento. É mais fácil do que gravar um número por um, entende? Então, a gente tem algumas habilidades que a gente pode usar para favorecer a expansão dessa memória imediata ou de curtíssimo prazo. Memória recente ou de curto prazo, que seria de poucos minutos até 3 a 6 horas. Refere-se à capacidade de reter a informação por curto período. Também é um tipo de memória de capacidade limitada. Muitas vezes, as memórias de curto prazo e de curtíssimo prazo
são consideradas simplesmente como memória de curto prazo. Óbvio, né, gente? Para que a gente... Não é memória imediata, curto prazo, muita coisa, né? Mas, enfim, a gente tem que ter, então, em mente o quê? Se eu for pensar na questão do tempo, né? Eu tenho aquela memória que vai estar muito relacionada à questão da senso-percepção, né? Da entrada dos estímulos no meu cérebro, digamos assim. Eu tenho a disponibilidade dessa informação, ou seja, o quanto que eu preciso dessa informação e o quanto que eu vou manipular essa informação pensando na tarefa seguinte, e o quanto tempo ela vai ficar ali presente e disponível, ok? Então, eu tenho essa questão da temporalidade da memória em termos longitudinais, digamos assim, né? Porque aí eu tenho também a memória de longo prazo ou remota, de dias, meses, até muitos anos. É a função relacionada à transferência de informações para depósitos de longo prazo, tendo capacidade quase ilimitada. Então, o nosso cérebro, como eu falei, dado a plasticidade, dado a habilidade dele de fazer tantas coisas, a gente não sabe qual é a capacidade, né? Uma época se falava, nós usamos somente 10% do nosso cérebro, né? Não tem como saber o quanto a gente usa do nosso cérebro. A questão é que, em tese, não dá para mensurar o quanto a gente tem de espaço para nossa memória, diferente dos computadores, né? Então, você pode comprar os celulares dos smartphones. O meu celular tem 64 GB, o meu tem 128, o meu tem 1 tera, né? O meu HD do computador tem 1 tera de espaço. Uau, né? E quando tá lotado, o teu computador te avisa, memória tá cheia. Aí a gente precisa fazer o quê? Deletar arquivos, aí a gente começa com os arquivos maiores de vídeo, de áudio, para liberar espaço. Nosso cérebro não é assim. Eu posso arquivar uma quantidade infinita de informações, mas eu não tenho a clareza de quanto de informação eu posso arquivar. E eu também não sei quais foram arquivadas, porque a gente só sabe que uma memória está lá quando vem a necessidade da evocação, da recordação. O quanto ela estará disponível. Então, por exemplo, como você comemorou o seu aniversário de 15 anos? Quantas vezes você pensou sobre isso, né? Agora que eu te perguntei, você vai se dar conta se a informação está lá ou se ela não está lá. Bom, ela também se relaciona à evocação de informações e acontecimentos ocorridos no passado, geralmente após muito tempo do evento, pode durar toda a vida. As informações são arquivadas e conservadas de acordo com o seu significado em redes semânticas, nas quais conceitos semelhantes ou semanticamente relacionados são armazenados de maneira vinculada, próximos uns dos outros. Então, vamos pensar, por exemplo, eu falei de praia, né? Porque eu amo praia. Se eu perguntar assim, qual foi a primeira vez que você foi à praia? Quantos anos você tinha? Qual a praia você foi? E aí eu posso perguntar na sequência, quais praias você já visitou? Ou quais estados do país que tem praia você já foi, né? Então, quando eu falo em praia, essa rede semântica de significado envolvendo água salgada, areia, sol, férias, hotel, aluguel de casa, enfim, todo esse significado que é próximo vai ser vinculado. Isso é a rede semântica de significado. Então, por exemplo, quando eu falo praia, me lembra também comida, sorvete, picolé,
bebida, enfim, descanso, lazer, paz. Então, na medida que eu estou falando uma série de palavras relacionadas ao que para mim praia significa, eu vou evocando essa rede de informações. Por outro lado, por exemplo, se em alguma das vezes que eu fui à praia aconteceu algo ruim, alguém que estava com o grupo de pessoas que eu estava perdeu o filho afogado, teve um ataque de tubarão, enfim, perdi meu filho na praia e fiquei extremamente angustiada. Veja que a rede semântica dessa pessoa vai ser diferente da minha, porque eu tenho recordações positivas, agradáveis em relação ao tema praia. Entende? Então, quando a gente fala, as informações são arquivadas e conservadas de acordo com o seu significado. Então, qual o significado que praia tem para mim? Para mim, tem significados prazerosos, positivos. Para uma pessoa que passou por um evento negativo, tive uma briga muito grave com o meu marido e o nosso casamento acabou na praia. Então, praia vai ativar uma outra rede semântica para essa pessoa, tá? Então, conceitos semelhantes ou semanticamente relacionados são armazenados de maneira vinculada próximo um dos outros. Então, para mim, jamais temas relacionados à morte, acidente, divórcio, separação, brigas. Por quê? Porque as experiências que eu particularmente tive numa praia foram todas positivas e agradáveis.